Olá, estudantes da doutrina, muito boa noite. Que Jesus vos abençoe e vos envolva na sua paz neste momento. Hoje vamos avançar com o estudo e com a leitura do capítulo número 24, que tem como título A Prece de Ismália. Vamos então dar início, sem mais demoras. Vamos iniciar com a nossa prece. E assim eu vou pedir a todos que possam ir fechando os olhos, respirando fundo, sentindo a companhia do seu mentor espiritual, do seu anjo guardião. Amado Jesus, nós que nos intitulamos a teus discípulos, mas conhecedores do nosso interior que ainda encontra em alguns aspectos longe da tua sublime mensagem, aqui nos encontramos num ato de fé, num ato de coragem para aprender, para ouvir e saber escutar, para ver e saber enxergar. O que o teu carinho nos traz nas nuances da vida, no problema diário, na sugestão sublime, é encaminhar de forma tão suave, como o vento faz com a embarcação naquele longo mar, de uma terra à outra, aonde encontraremos a paz, o amor e a verdade. Que o teu manto de luz possa descer sobre esta terra, possa descer sobre este grupo, possa acalentar cada um dos corações que aqui se encontram, para que tenhamos força no caminho e verdade em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Filipe, pela prece. Vamos então passar à leitura do capítulo de hoje. Então, hoje é o capítulo 24, A Prece de Ismália. Dentro de poucos instantes, reuníamos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso, em forma triangular, e observei que todos os cooperadores se puseram de pé, em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo, gentil, como a prestar-me esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul, iluminado à distância. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós,
como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que por direito essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Senhor, começou Ismália comovidamente, dignei-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a, por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenómeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia, ali, apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Com voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu: Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães, que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando, imprudentemente, nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes.
cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas, que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados da vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que, como a aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que a vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Fizera Ismália nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto, que interrompi a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos branquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre a nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenómeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair da nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino,
da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Obrigada, Mãe, pela leitura. Vamos então passar aos slides desta noite. Então, Felipe, o microfone é teu. Obrigado. É nosso, é nosso. Então, vamos lá. Bem, hoje, de facto, o nosso assunto, vamos falar só de um único tema, depois vamos tocar ali num outro mais ligeiro, mas essencialmente nós vamos fazer quase como uma repetição, que é vamos falar novamente de prece, e nunca é demais falar de prece, porque ela, principalmente no momento de hoje, e como nós vamos vendo ao longo do estudo, principalmente em todos os momentos da nossa vida, quer seja na alegria, quer seja na tristeza, quer seja na vitória, quer seja na derrota, ele é o único elemento que nós vamos conseguir, que vai ser o nosso suporte e a nossa ligação aos altiplanos, e avançamos. Então vamos lá. Nós temos aqui logo este parágrafo que nos traz: despertai-os, Senhor. Isto já é Ismália em oração que ela faz, é o pedido dela, e que vai seguir mais ou menos sempre o pedido dela, que diz: despertai-os, Senhor. Se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súbditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, esculpai os vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam o raio vivificante do sol da vossa bondade. Se nós tivermos dúvidas de como é que devemos orar, ou como é que nós podemos orar, eu acho que esta precezinha da nossa irmã Ismália nos traz exatamente tudo quanto nós necessitamos de saber na oração. Ela coloca, acima de tudo, a vontade do Pai acima da dela, pede por todas as criaturas sofridas, e que por fim deixa que ainda assim, que se for possível, pela misericórdia de Deus, poder deixar que recebam o raio vivificante do sol da bondade de Deus. E no fundo é isto: nós nunca havemos a exigir, nem para ela, nem para os outros, não a vemos em reclamação, não a vemos em pranto, vemos numa atitude sublimada de reconhecer no Pai tudo quanto necessitamos. Então, para começar hoje o estudo, as primeiras duas perguntas que nós temos é: o que é a prece? Mais uma vez relembrar. E quais é que são as qualidades da prece? Quem quiser ler, diz lá. A minha mãe lê. O que é a prece? Quais as qualidades da prece? A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Jesus definiu claramente
as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo o sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, com como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mau. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos de execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus quando alguém ora a outros seres que não a Deus. Falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Obrigado. Então, é isto mesmo. Bem, a prece é um ato do nosso pensamento. E então, aonde estiver o nosso pensamento, é aí que estiver a nossa prece. Ou seja, eu até posso estar no ato religioso de orar, mas se o meu pensamento permanecer no almoço que tenho que fazer, no problema do trabalho, nós falávamos isto muito no estudo da mediunidade, não sei se recordam, mas se nós permanecermos no problema que tenho no meu trabalho, no problema que tenho na minha vida, na festa que vem a seguir, no que quer que seja, nós efetivamente estamos apenas a ter uma demonstração exterior, porque o nosso pensamento verdadeiramente não se consegue conectar com o verdadeiro propósito da prece. Depois, ao orar, acima de tudo, nós devemos ser humildes e devemos ser portadores de uma caridade. Primeiro, caridade para connosco, para com as nossas faltas, com o nosso propósito de queremos melhorar, mas devemos sempre também orar pelo próximo, principalmente por aquele que ainda não consegue elevar o próprio pensamento e as próprias palavras em oração. E esse também é uma das nossas, eu ia dizer obrigações, mas não é obrigações, é um dos campos de trabalho que quem já consegue fazer orações tem para explorar a vertente da caridade na sua vida. Por fim, há quem ora a Deus, há quem ora a um santo, há quem ora ao anjo da guarda, há quem ore a um determinado espírito, mas todas elas são canalizadas para a vontade do Pai. E não há nada que se faça sem a vontade do Pai. E mesmo pela vontade do Pai, são as falanges dos grupos trabalhadores que vão executar essas vontades. Então, acima de tudo, acima de nós orarmos a esta ou aquela entidade, acima de tudo nós devemos orar com o coração, porque está tudo nas mãos do Pai. Se ninguém tiver nada a acrescentar, podemos dar um salto para o próximo. Então continuamos com o nosso momento de, da, da nossa irmã Ismália. Diz André Luís, observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurava, isto já no momento da oração. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista do ligeiro estacato
que imprimira à oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenómeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. Então vamos ver qual é que é o efeito da prece em nós mesmos. Quem é que se voluntaria para fazer esta leitura? Eu posso ler então. A oração pacifica sempre. A oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador que não a deixa sem resposta. Ato de fé solitário, a prece exterioriza a sinceridade do filho, que, reconhecendo a própria insignificância, recorre aos préstimos do Pai, que tudo pode. Jesus orava com frequência. Sem este contacto pessoal com Deus, a crença do homem não passa de uma aparente manifestação de religiosidade. Os que oram nunca se fragilizam diante das lutas que faceiam. A oração modifica o tônus espiritual de quem, por vezes, não enxerga saída para os impasses da existência. Quem não ora será sempre uma presa fácil da obsessão e do desequilíbrio oriundo de si mesmo. Obrigado. Bem, há aqui 3 ideias a retirar, pelo menos a mim, quando ouço esta leitura, que é a oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos. É quase como se um fogo estivesse a arder e de repente vem aquele avião de cima e deita uma jorrada de água e de repente pacifica todo aquele fogo, todo aquele incêndio da revolta, da queixa, da, dos sentimentos mais animalizados que ainda possuímos. E se nós repararmos bem, nestes estados, quando às vezes alguma coisa não nos corre bem, quando às vezes na nossa vida temos algum problema de maior, a primeira coisa que nós fazemos, não é fazer oração, é abandonar a oração. Muitos de nós ainda nos desligamos e alegamos que não estamos em condições, que não estamos, que a situação não é propícia. Às vezes até chegamos ao ridículo de dizer não adianta de nada, não é? E quando nós temos aqui o exemplo de Jesus que disse que enquanto aqui encarnado, e claro, e mesmo fora da carne, ele tem este contacto direto com o Pai, né? Ele permanecia em direto contacto. E ela modifica o nosso próprio tono espiritual, que é no fundo o quê? É aquilo que o André Luís nos traz pelas suas observações daquelas luzes que saíam da irmã. Nela mais intensamente, no André Luís, nos seus companheiros, como a sua evolução espiritual é um bocadinho inferior, ainda que luminosos, com menos intensidade, mas ainda assim se programavam em luz. E lembramos o que Jesus disse. Jesus não disse assim: deixe só brilhar aquele que tiver muita luz. Ele disse a todos que deixem brilhar a vossa luz, independentemente da intensidade de um ou da intensidade do outro. Reparemos numa coisa: muitas vezes um irmão que está ao nosso lado não consegue enxergar ou não consegue ainda suportar a luz de um irmão muito elevado espiritualmente, mas consegue suportar a luz de um irmão que está a iniciar o caminho e já consegue dar os primeiros raios de luz. E então é exatamente aquele trabalho para aquele irmão e não para o outro que é muito iluminado. Por isso é que nós nunca devemos colocar no nosso defeito enquanto humanidade, nós gostamos muito de comparações. Não, aquele brilha mais, então é melhor do que este que brilha menos. Na obra de Deus, eu quero acreditar que as coisas não funcionam assim. Que na perfeição, na sinfonia daquela perfeição, cada um tem exatamente o seu local, o seu momento de trabalho, a sua obrigação, o seu dever. E então, mesmo este brilhar da nossa luz
também tem algo que se diga que cada um brilha à sua maneira para poder executar cada um o seu trabalho à sua maneira. Se puderes passar, Madalena. Então vamos ver. Estes nós somos já especialistas. Dizia-nos assim: Ismália. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendação do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Eu acho que se eu pudesse dizer qual é que é o slide mais importante que eu, bem, estou a falar por mim e arrisco-me a cometer um erro, não é? Mas eu acho que se pudéssemos recolher hoje como aprendizagem, um slide mais importante seria este, porque nós somos muito experimentados nesta lógica da prece em comum, não é? Todos os sábados, pelo menos, nós nos reunimos para orar em conjunto. E todos nós, em algum momento da nossa vida, sentimos dificuldades em estar empenhados na prece em conjunto. E esta técnica que o André Luiz nos traz, seguindo orientações do próprio orientador, é muito importante. Ele diz que nós aconselhou a repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia. Reparem, às três coisas: ao verbo, à palavra, ao som, que é uma vibração que também sai, e à ideia, que nós já sabemos que o pensamento é uma forma que é construída e que tem também a sua própria direção, tem isso numa só vibração. Então, nós, quando tivermos próxima vez na casa a fazer um momento de oração, um momento de vibração, já temos aqui uma técnicazinha extra, se não é que já a tínhamos, mas para quem ainda não tinha, temos aqui uma técnicazinha extra para nos lembrarmos: olha, vou seguir frase a frase, imprimindo também, pondo lá também o grau da minha intenção no que outro irmão qualquer estiver a repetir, e então eu vou fazer das palavras daquele irmão as minhas palavras, e assim nós falaremos em uníssono, em grupo, mas em uníssono. Vamos ver qual é que é a vantagem ou quais é que são as potencialidades da prece em comum ou da prece em grupo. Quem quiser ler, aqui à direita. Eu posso. A prece em comum. A prece em comum tem a ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Orai no silêncio de vossas reflexões. Orai com a vossa mente e com o vosso coração. Já dizia Jesus Cristo que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, e já estamos aqui a referir este em seu nome, porque isto traz-nos a intenção, porque tudo é feito de intenção, não é? Se nós tivermos verdadeiramente intenção, podemos ser, vão permitir as palavras, meia dúzia de gatos pingados, não é assim que diz o popular português, não é? Meia dúzia de gatos pingados, mas não seremos meia dúzia de gatos pingados. Porquê? Porque a nossa intenção moverá energias que muitas vezes nós desconhecemos em direção àqueles que mais necessitam, àqueles que são alvo das nossas próprias intenções, que também podemos ser nós mesmos. E por isso é que eu vos digo, nós
agora, quando nos sentarmos ao sábado, vamos ter uma nova forma de abordar aquele sentar naquela mesa. Se quiseres passar. Só uma coisa, Madalena, que eu, quando estava a ver isto. Não, podes passar, mas ahm, porque é um documento que vem completar muito isto. Vocês tinham, não sei se têm em formato digital ou não, mas aquela folha que diz qual é que é o comportamento que nós devemos ter na sustentação. Pronto, Sim, tem, se tem. calhar é boa ideia voltar a distribuir ao grupo para voltarmos todos a ler e voltarmos a ter essa noção da revisão do que é Uhum, importante, porque ela liga-se muito com esta parte da prece em comum. uhum. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com as observações de André, que diz: Não cabia em mim de admiração. Os flocos leves desapareciam ao tocarmos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, que a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos, de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, cada qual, naquele instante de contacto com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Vamos ver aqui esta explicação do fenómeno segundo o Evangelho. Consegues ler, Mónica? Não sei se estás livre para isso. Sim, consigo. Tem aqui o Lucas está a fazer um bocado de barulho. Ah, não faz mal. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Para aprendermos o que ocorre na oração, precisamos conceder, mergulhados no fluido universal, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para o desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. Obrigado, Mónica. Bem, não é nada de novo do que nós ouvimos no estudo da mediunidade, não é? Que é o nosso pensamento, não é? Nós vivemos, por isso é que dizem que não existe o nada, não é? Até naquilo que nós acreditamos o nada, pelo menos o fluido universal se faz lá presente. Isto é uma teia enorme, ou é um mar deste fluido enorme que nos liga a todos, e é através dele que os nossos pensamentos navegam e chegam ao local aonde a direção da nossa vontade e dos nossos sentimentos elevados os queiram levar, não é? E então, basicamente, é isto. E depois ele coloca no final que
em qualquer momento é um momento de oração. Muitas vezes nós escolhemos um local mais reservado, mais pacato, porque necessitamos dessas condições para melhor nos concentrarmos, para não termos distração. Mas ainda assim, dentro de um transporte público, num espaço público, aonde possa não haver a melhor condição de oração, seja pelo barulho, seja pelo que for, se nós nos recolhermos ao nosso interior e verdadeiramente expusermos aquilo a quem queremos orar, nós vamos conseguir, porque aos irmãos que nos auxiliam, como é dito logo ali na primeira frase, apenas interessa que nós usemos do concurso da prece. Eles depois fazem o resto. Vamos passar, Madalena. Há aqui uma parte muito importante que não tem bem a ver com a prece, mas foi um livro. Pensava que tinha sido. Porque eu estava a mudar aqui a janelinha de um lado para o outro. E eu, esta semana, quando estava lá no centro, decidi abrir um livro que me mandaram, que já me disseram para eu ler há muito tempo e que eu, de uma forma muito sublime, tenho recusado a ler, de uma forma muito própria, que é A Coragem da Fé, que é de Bezerra de Menezes. E é um livro, ao que parece, pelo que eu pude ler, é um livro muito importante para os tempos de hoje. E então, a irmã, no meio da oração, não é? Ela coloca aqui, fala daqueles que tiveram na terra e que não puderam cumprir com as decisões ou com os compromissos que levavam, que dizia: temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa, pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiaste, cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão, muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. E de facto, o título daquele livro, não é? Coragem da Fé, é tudo o que nos é pedido nos dias de hoje, é para termos coragem para ter fé, não é? Como diz aqui a Ana, tantas vezes repete isto, que é para nós hoje, no meio de alguma confusão que vivemos, termos a fé de olhar para a frente e ver as flores que estão lá à frente, não é? De conseguirmos embeber a nossa mente e os nossos sentimentos e os nossos pensamentos no que há de bom vir, que é no fundo o que trata um bocadinho este texto, não é? Que começa com: filhos, preservarai no testemunho da fé espírita que abraçaste, ante a revivescência do Evangelho do Senhor. Não recueis ante as provas que vos são necessárias ao burilamento. Sustentai a coragem na luta, conscientes de que toda a conquista nos domínios do espírito reclama esforço e sacrifício continuados. Aquele que procura superar o comodismo intelectual de séculos sempre encontrará oposição. É natural, pois que as trevas conspirem contra os vossos anseios de elevação. Os espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, habituados à mesmice em que vivem, haverão de pelejar para vos desalentar em vossos novos propósitos na existência. Muitos vos tentarão com o imediatismo dos prazeres mundanos e com as facilidades materiais do caminho, com o intento de vos afastar dos objetivos superiores que concentrastes na necessidade de renovação íntima. A hora do testemunho é uma hora solitária. Convosco não tereis por escora
na áspera subida, outra que não seja a cruz que vos pesa nos ombros. Quase ninguém vos verá o pranto que se vos escorre na face, confundindo-se com o suor derramado no cumprimento do dever. Inevitável, a sensação de extremo abandono dos homens, que vos deve induzir a bem maior confiança em Deus. Filhos, não prometeis o que é eterno pelo que é transitório. Insisti na prática do bem aos semelhantes e tomai a iniciativa do perdão, a certeza de que o tempo urge e que, ao termo da vossa caminhada sobre a terra, não tereis outro céu que não seja o da consciência tranquila. E, como aqui diz, não é? Ao ler parece quase um desenrolar de desgraças e vai muito em contra aquilo que foi a tertúlia do último sábado, que nós dizemos assim, mas para que é que eu pedi tanto? Não é? Mas para que é que eu pedi tanto? Eu não devia pedir tanto, mas nós quando estamos fora desta vibração da carne, nós temos uma outra consciência de nós mesmos. Como diz no Evangelho, nós sofremos e sabemos porque sofremos. E então nós queremos nos ver livres ou devemos querer pagar esta dívida o mais cedo possível. E é por isso que nós assumimos os nossos próprios compromissos. E de facto, nós precisamos de muita coragem para seguir adiante, principalmente pelo aquilo que nos é dito aqui na parte do meio, porque nós mantivemos séculos e séculos, não é? na mesmice, na vicissitude das nossas vidas, criámos aí algumas relações que hoje, ao nos verem partir para um passo diferente na nossa caminhada, nos tentam, de alguma forma, manter como companheiros de caminhada. E é aqui que se separa o trigo do joio. Por isso é que este irmão fala muito no perseverai, que é exatamente a mesma expressão utilizada em Mateus no capítulo 24, não é? Quando nos fala que nós ouviremos falar de guerra, ou ouviremos falar de calamidades, não é? Mas Jesus diz no fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que se mantiver junto a mim, e para isso é preciso o poder da oração, não perderá o galardão. E o galardão é, volto a repetir, e aqui com o patrocínio da Ana, são as flores do caminho. É a tal consciência tranquila. É nós sentirmos bem qual de nós, olhando para a vida terrena e não tendo uma tarefa muito difícil em cumprir, que às vezes diz, epá, eu nem quero começar este trabalho, mas depois de o fazer e de o executar bem e de fechar aquela porta, não diz assim, sinto-me mesmo bem comigo próprio porque eu fui capaz de fazer isto. Então agora imaginemos o que é que não será o resultado espiritual de nós ao fecharmos esta reencarnação, irmos para o outro lado e dizer assim, eu consegui cumprir grande parte do meu compromisso. E naquela altura nós não vamos nos lembrar das lágrimas que derramamos, das dores que sofremos, da cruz que carregamos. Nós vamos só nos sentir alegres por podermos ter tido a oportunidade de caminhar nesse sentido. Se puderes passar, Madalena, ou se alguém quiser acrescentar alguma coisa, sintam-se à vontade. Então vamos lá. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino na intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. E Emmanuel traz-nos, através do livro Pão Nosso, depois, eu não sei se tens aí digital, Madalena, senão posso ir buscar o livro, se ninguém tiver aí. O Pão Nosso. Sim.
Só um segundo. Porque Emmanuel traz-nos 3 fases desta nossa busca, não é? Tudo, desculpa. Hum. E que cada um pode dar segundo a fase onde estiver. Há uns que estão atrás destas 3 fases, há outros que ainda estão na fase do pedir, há outros que estão na fase do buscar e há outros que estão na fase do bater. E vamos perceber porque Emmanuel traz muito bem estas 3 fases para nós percebermos como é que vamos evoluindo mesmo no sentido das nossas próprias preces, segundo estas fases. Se quiseres, eu posso ir buscar, Madalena, senão. Então vou buscar. Sim, porque eu não tenho esse aqui em Sem PDF. problema. Eu é que me esqueci de te avisar. Eu era para te avisar que isto ia ter uma leitura, mas esqueci-me. Pois, eu tenho o livro, mas em PDF não. Não. Ok. Então, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão e amigo Emmanuel, lição número 109, 3 imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 9. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses internos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina bondade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. E pronto, agora é a altura em que vocês abrem os microfones e falam sobre aquilo que mais vos inspira neste estudo de hoje. Inicialmente, mas um momento eu acho que é um bocadinho de reflexão para todos. Inicialmente tínhamos colocado aqui esta frase que era para perceber porque é que o Aniceto não tinha esquivou-se a ser ele o tomador da oração e pôs essa responsabilidade naquele momento à irmã Ismália. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa em relação a este ponto, tudo bem, mas acima de tudo, quem quiser fazer uma reflexão sobre o estudo de hoje, que acho que tem um sumo importante para os nossos dias de hoje. Eu posso
Ahm, Pelo que eu entendi do que André Luís nos quis passar, foi que a irmã Ismália, ela, pronto, o espírito dela já é um espírito mais avançado, não é? No aspecto de mais iluminado. Portanto, a prece tem um efeito mais imediato sobre os necessitados do que os restantes que lá estavam, não é? Ah, e isso é interessante, o que André Luís nos vem explicar aqui, que toda a prece tem a sua luz, seja de quem for. Uns mais, outros menos, mas toda a prece tem a sua luz. E quando Jesus nos pede para fazer brilhar a nossa luz, Ele pede-nos que sejamos sinceros de coração. Tenhamos o coração sincero no momento da prece e que estejamos sinceramente com o perdão, não é? Com o coração puro, no sentido que nós tentamos ser o mais sinceros possíveis. Portanto, a nossa prece sincera chega ao céu. E como dizia Chico, em forma de bolhinhas, não é? E de várias cores. Tanto a nossa prece sincera tem o seu efeito. E quando pedimos por alguém, quando intercedemos por alguém, não é? Ela tem efeito. Todas as preces são ouvidas e respondidas por Deus. Desde que o nosso coração seja sincero, não é? Quando fazemos pedidos, quando agradecemos, em todas as nossas interações com o Pai, é sempre ouvido. Deus responde-nos a todas elas. Nós é que muitas vezes não estamos atentos, não é? Porque nem sempre vem como nós queremos, mas vem sempre como nós precisamos. Então, é interessante ver o efeito da prece, que a maioria de nós não percebe porque não o vê, não é? Mas se nós estivermos atentos, a nossa prece é sempre ouvida. Mais cedo ou mais tarde, nós vimos sempre a perceber que se pedimos por alguém, esse irmão sentiu-se mais leve, mais em paz, mais em harmonia. A nossa intenção foi ouvida e nós percebemos isso. Quanto mais estivermos atentos, quanto mais estivermos sensíveis a esse tema, mais a nossa vibração, o nosso pensamento for mais em sintonia com Jesus. Por isso pedimos sempre pensamento em Jesus quando estamos a orar, quando estamos a tentar entrar em sintonia com o plano superior. É uma gratidão ver realmente nós também vamos evoluindo. Há uns anos atrás nós não conseguimos perceber as coisas como hoje já percebemos, ao fim de alguns estudos, não é? E de estudo, de nos transformarmos a nós mesmos, já conseguimos perceber melhor estas lições de André Luís, por exemplo, não é? Portanto, acho que é extremamente interessante percebermos o efeito da prece em nós mesmos e termos a força e a coragem de perseverar, de insistir, de termos a paciência connosco mesmos para continuar este caminho.
Porque é preciso a coragem da fé nos dias de hoje, e é isso que Jesus nos pede, porque é gratificante ver que a nossa luzinha vai aumentando de intensidade dia para dia à medida que vamos nos aprimorando, nos burilando, não é? E é à medida que vamos sempre insistindo na caminhada, vamos percebendo que o nosso trabalho é muito importante, o nosso trabalho interior e o nosso trabalho de auxílio a todos. E quando nós não sabemos como auxiliar, de certeza que com uma prece sincera o nosso auxílio chega. E passo. Este capítulo de hoje é muito bonito porque não é todo um grupo enorme todo um grupo de irmãos ali reunidos, juntando tantos corações numa só ideia, num único tom, numa só vibração, e a bênção da chuva divina em envolver a todos, tocando o coração de cada um, ainda para mais dando a oportunidade de cada um doar um pouco de si mesmo em benefício de quantos dos que estavam mais necessitados, e é uma partilha muito, muito bonita. E como foi falado ao longo deste estudo, a importância do repetir as palavras, repetir as expressões, para que todos estejamos unidos nessa mesma ideia, dando força e permitindo a ligação e a força dessa mesma vibração. E como o Filipe estava a dizer, a partir de agora vamos todos já mudar a nossa perspectiva quando nos unirmos em momentos de prece, seja na casa espírita ou não. Pode ser mesmo aqui neste nosso momento de estudo, quando um de nós está a fazer a prece de inicial ou prece de encerramento, quem faz o Evangelho no lar acompanhado, nos momentos em que se juntam em grupo para orar, seja onde for, com quem for, hum, estejamos todos atentos a partir de agora para que não nos dispersemos do propósito pelo qual nós estamos ali, juntos a orar, não é? A partilhar da presença do Cristo, e a partilhar do seu amor, e para poder doar um bocadinho de nós mesmos também. E me chamou muito a atenção a parte final do capítulo, e eu vou ler aqui para vocês, que é para contextualizar, em que Aniceto diz assim: na prece encontramos a produção avançada de elementos de força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, primeiramente, cada um de nós recebe na capacidade que nós conseguimos receber. À medida que nós vamos crescendo para Deus, vamos ter cada vez mais capacidade de receber a essência destes elementos de força que são emitidos para nós em momentos de prece, em momentos de ligação com Deus. E depois, a parte mais importante que ele também diz aqui, é que Deus socorre o homem pelo homem, usando as suas capacidades de auxiliar. Cada um dá daquilo que tem. E primeiro, motivando-nos para a conquista pessoal, não é? Para o esforço do nosso dia a dia, pelo nosso autoaperfeiçoamento, para a nossa reforma íntima, para irmos analisando, como já foi muitas vezes falado nos nossos estudos, aquilo que nós podemos fazer melhor, aquilo que nós podemos mudar,
fazermos essa reflexão diária e irmos assim crescendo um bocadinho mais dentro de nós mesmos, para Deus, cultivando assim esse contacto com os nossos anjos guardiães que nos inspiram à mudança para melhor, ao autoaperfeiçoamento, à compreensão das nossas dificuldades, que nos auxiliam a ultrapassar os nossos obstáculos, sejam eles materiais, sejam eles morais. E é muito gratificante saber que nós temos a capacidade, como sempre Jesus nos falou, de agir com Deus e de sermos veículos de Deus e de Jesus, não é? Já Jesus dizia: Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E mais uma vez aí também Jesus nos motivando a crescer dentro do amor na direção de Deus e que nós temos um potencial imenso dentro do nosso coração. Cabendo-nos a nós a boa vontade de cooperar. Bem-aventurados os homens de boa vontade. E essa, todos nós, como dizias, temos um pouquinho de luz, temos luz dentro do nosso coração. Por isso é que Jesus dizia: brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. E nos momentos em que tudo parece mais escuro, vamos nos lembrar de acender essa luzinha dentro do nosso coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Como dizia anteriormente no capítulo, retirado das várias leituras, através da oração, nós superamos obstáculos para os quais nós não víamos solução. Superamos imensas dificuldades, fechamos a porta da obsessão, porque abrimos a porta para a luz entrar. Abrimos a porta para o equilíbrio, para nós não nos perdermos no nosso desequilíbrio interior. Vamos orar, vamos falar com Deus. Há alguém que costuma referir muito esta frase, esta pergunta, que é: já falaste com Deus hoje? Já falou com Deus hoje? Se não, então vamos falar um pouquinho. E podíamos ficar aqui longos tempos a falar sobre os benesses da prece, sobre a luz, sobre os diversos tons que também André Luís referiu ao longo do capítulo, os tons azuis, os tons esverdeados, os tons assim mais, as luzes mais assim mais fraquinhas, mas mesmo assim havia luz. E acho que é lembrar-nos do propósito que nos une a todos, que é o amor e do nosso dever de orar por, por todos nós, orar principalmente por quem está ao nosso lado e quem necessita, porque André Luís também referia, aliás, Ismália, na sua prece: nós já fomos os cegos da incompreensão, nós já fomos os paralíticos da vontade, nós, muitas vezes ainda continuamos a ser mediante, mas já estamos aqui a querer melhorar um pouquinho. Então temos esse dever de orar uns pelos outros para que nós possamos nos fortalecer, cada um na nossa caminhada, cada um na sua caminhada, e todos como unidos por um só propósito de elevação, de progresso dentro do amor de Jesus por todos nós. E paz. Obrigado. Bem, acho que encerramos. Então, vamos deixar aqui o nosso agradecimento e vamos fazer a nossa prece final. Vamos então fechar os nossos olhos e elevar o pensamento ao alto, agradecendo ao meigo Rabi da Galileia
pelo imenso amor em que nos envolves a cada hora da nossa vida, pela também a misericórdia que nos concede, alimentando-nos do amor, do pão da vida, que sacia todas as formas da nossa alma, do nosso espírito. Querido amigo Jesus, ensina-nos a orar, ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar. Mestre, que nos unes nestes momentos de oração. Multiplica, Senhor, as bênçãos da paz, para que toquem os corações mais ansiosos nesta obra, os corações mais aflitos, para que toquem, Senhor, o coração de todos nós. Que ainda vivemos titubeantes neste caminho da fé. Já nos dizias outrora, ó homens de pouca fé, faz-nos, Senhor, crescer em Ti, e que a fé dentro de nós, essa sementinha maravilhosa, possa crescer, crescer e crescer. Faz-nos olhar as estrelas que brilham na noite escura que nos envolve. Faz-nos olhar esse brilho fulgurante que nos indica o caminho a seguir. Mestre amigo, faz-nos olhar lá para o horizonte, onde já podemos ver os raios nascentes da aurora do mundo novo que vem para nos anunciar o quanto é belo por vir. Que a vossa paz nos envolva hoje e sempre e nos auxilie a caminhar perseverantes no Teu amor. Que assim seja. Obrigada a todos, queridos amigos, pedindo aqui ao Senhor que traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Esta semana lembrei-me. Obrigada e até para a semana, se assim Deus o permitir.